TV Mundo Maior e nós precisamos de você para levar a TV e o conhecimento da doutrina espírita para o mundo inteiro. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar para o telefone 0800 12 18 38. Vamos agora acompanhar uma matéria que fizemos em relação ao aborto. Segundo estatísticas da ONU e de algumas informações de autores espirituais, cerca de 5 milhões de abortos são praticados ao ano no território brasileiro. Destes, em torno de 500 mil mulheres morrem ao praticarem este ato criminoso. Como sabemos, o homem precisa da experiência da reencarnação para evoluir e expiar suas provas. Os motivos alegados pelas mulheres para a prática abortiva variam desde razões econômicas, momento ainda não oportuno por causa da carreira profissional ou falta de maturidade para assumir tamanha responsabilidade. Na questão 358 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, temos a pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Em Leis de Amor, Emmanuel nos adverte: o aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivo processo de obsessão. Luiz Sérgio, em Deixe-me Viver, nos oferece dados numéricos. Recordei a estatística colhida pelo Departamento de Reencarnação, quando se constata que cerca de 4 a 6 milhões de brasileiras se submetem a um aborto a cada ano. Entre essas mulheres, pelo menos 1/3 são adolescentes, com idades variáveis de 12 a 20 anos. Sabemos também que 10% das mulheres que provocam o aborto morrem ou se tornam vítimas de graves sequelas, como peritonite e supuração dos ovários. A esterilidade é frequente em mulheres que sofreram abortos mal realizados, principalmente quando as trompas ficam obstruídas. Nós estamos aqui fazendo um pequeno debate sobre a questão do aborto. Temos a colaboração do Dr. Alexandre e do Dr. Marlon. Marlon, essa questão da saúde, né, da mulher, da questão da saúde psicológica dela, qual que seria, na tua visão, uma maneira de a gente evitar isso? Obviamente evitando o aborto, mas para a gente conseguir chegar nessa situação, porque hoje o aborto é proibido, sim, mas ainda assim as pessoas fazem. Qual seria a solução? A solução para evitar o abortamento é uma educação das pessoas. Acho que nossa sociedade está muito permissiva. A gente vê, você liga uma televisão, num programa infantil, a eroticidade está estampada em programas que deveria ser livre, educacional, pedagógico. Você tem sempre um conteúdo de eroticidade. As novelas, os programas. Isso leva o indivíduo, na fase de formação do seu desenvolvimento sexual, a achar que ele pode. Só que ele não recebe uma estrutura familiar, porque a família brasileira está já em crise há muito tempo, né? Hoje você encontra uma família, né, na estrutura familiar. A estrutura familiar não é papai e mamãe casados. É estrutura afetiva, estrutura de respeito, de convivência, de fundamentação de valores éticos e morais e cristãos. Você não encontra isso mais hoje na sociedade. Perdemos, então, um referencial que era a família. Perdemos o referencial na sociedade do papel do Estado. O Estado não responde mais às pessoas. E os indivíduos na fase de formação, ele não tem mais nenhum sentido referencial de valor ético e moral, e tudo ele pode. E principalmente para o adolescente, o tempo é agora. A gente observar as festas de um adolescente, as rave, parece que o inferno de Dante está ali. Eles não têm nenhum limite, se consomem naquele momento, aquelas 24 horas, aquelas 48 horas, se consomem na energia física, psíquica, mental e nas drogas.
Então, educar essa população juvenil, que hoje é 30% a 40% da nação, para a sua responsabilidade como cidadão, como homens e mulheres, e principalmente a responsabilidade da sua sexualidade. Nós temos que, a questão do aborto vai nos levar a tocar na sexualidade humana e na responsabilidade dela, no uso responsável do seu corpo e do seu afeto. Isso daí, além de sair mais barato, né, do que você patrocinar aborto, porque se você descriminaliza, o poder público vai ter que oferecer essa possibilidade. Aliás, o argumento é esse: para você tirar essas meninas, essas mulheres dessas clínicas clandestinas, você teria que levá-las para o hospital público. Sairia mais barato você distribuir pílula ou fazer uma orientação sexual, né? E de quebra você ainda estaria preservando outras doenças sexualmente transmissíveis, Sim. câncer de colo de útero, de mama, né? A gente estaria fazendo um trabalho mais efetivo pela saúde pública. Mas aí você encontra uma questão, o governo até faz isso, só que ele faz como se estivesse jogando pérolas aos porcos. Não tem de fato um processo de educação. Você encontra na escola pública, na 6ª série, 7ª série, distribuição de camisinha, apresentação de contraceptivo, como se fosse um mero fator de aprendizagem da ciência, que o menino tem que fazer uma prova no final do bimestre para passar de ano. E se entrega aquilo na mão das crianças sem dar a ele o conceito moral de uso daquilo, a responsabilidade para o uso. O menino pega a camisinha, faz bolinha ou fica fazendo algum tipo de piadinha com a coisa. E a maioria dos adolescentes que tem iniciação sexual até os 15, 16 anos, a gente encontra pela estatística do próprio governo que a maioria não usa camisinha nas suas primeiras relações, né? Eles acham ainda que com eles não vai acontecer nada. E aí a gravidez na adolescência é algo absurdo hoje. E as outras doenças sexualmente transmissíveis? As outras doenças sexualmente transmissíveis. Há um dado muito curioso, uma pesquisadora aqui do Instituto de São Paulo, que revelou o seguinte: essa política de distribuição de pílulas do dia seguinte, né, especificamente essa pílula do dia seguinte, como um método contraceptivo, leva muitas jovens a simplesmente não se preocuparem com qualquer tipo de prevenção à AIDS, a outras doenças sexualmente transmissíveis, porque elas veem na pílula do dia seguinte a solução para o seu maior problema, que é a gravidez, né? E essa pílula, por orientação técnica, inclusive de especialistas, ela é uma pílula abortiva, ela pode funcionar como um abortivo, etc. E causa sérios danos na mulher, porque ela chega a ter 10 vezes mais hormônio do que uma pílula anticoncepcional tradicional, né? E o que acontece? Você procura, na verdade, evitar uma gravidez, mas você não se preocupa com outros males, né? Como se a gravidez fosse um mal, né? Como se a gravidez fosse um mal maior. Você evita a gravidez como um mal maior, mas não evita outros males, e você não tem uma política de orientação, de educação sexual para a vivência sadia da sexualidade do ser humano, né? E isso causa inúmeras distorções que leva, depois no final, essas jovens a procurar uma clínica clandestina para poder cometer o aborto, né? Que leva a cometer uma série de crimes mesmo, né? Porque não tiveram essa preocupação com a saúde sexual. Bom, o assunto é muito importante e interessante. Eu acho que a gente precisaria repetir aí mais alguns programas para poder chegar perto de esgotar, né, o assunto. Mas eu queria encerrar trazendo a carta de intenções do 5º MEDNESP, em que a Associação Médico Espírita do Brasil expressa a sua opinião a respeito do aborto. A carta diz o seguinte: considerando que nosso paradigma de bioética é o personalista espírita, que contempla a dignidade ontológica a partir do zigoto, onde a vida se inicia, considerando-se que a vida é um bem indisponível, uma doação do Ser Supremo que se encontra presente no micro e no macrocosmo, conclusão esta decorrente de pesquisas científicas sobre a origem da vida que apontam para a existência de um planejador inteligente, bem como de estudos sobre a embriogênese e o psiquismo fetal,
As dificuldades dos cientistas em definir o que é vida e a impossibilidade de criá-la originariamente em laboratório são alguns entre os muitos dados demonstrativos da grandeza e da complexidade da criação divina. Posicionamo-nos contrariamente a qualquer método que interrompa a vida em algum ponto do contínuo, zigoto velho, inclusive ao uso da pílula do dia seguinte, e favoravelmente ao planejamento familiar através de métodos não abortivos, incluindo entre estes o DIU, dispositivo intrauterino, desde que utilizado no período fértil, em combinação com o método de barreira. Essa é a opinião da Associação Médico Espírita e é a nossa opinião do Ciência e Espiritualidade. Queria agradecer demais a vinda dos nossos convidados que enriqueceram o debate e convidá-los para que estejam conosco no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!